gente, tudo bem? Vamos para a nossa live hoje falar sobre essa segunda onda do Covid ou primeira onda que ainda não acabou. A nossa entrevistada hoje é uma médica excepcional, uma mulher incrível. Ela trabalha na Fiocruz, é uma pneumologista famosa, né? A gente já conhece Margarete Dal Como. Ela aparece muito, inclusive, na televisão, porque ela é uma referência com relação a esse assunto do Covid, já que ela foi uma das pioneiras a tratar do Covid no Brasil. Então, a gente vai conversar com ela sobre o que a gente pode entender dessa segunda onda, como é que a gente tem que se comportar em relação a isso, esperar o quê, né? E as vacinas. Já teve pessoas aqui que me perguntaram, crianças vão pegar agora na segunda onda? Criança não pega, tem ainda muita dúvida. E essa questão toda da reincidência, né? Quem teve, pode ter de novo? Tem alguma medida que a gente possa entender que quem teve tem mais imunidade, não vai poder, não pega, ou se essa imunidade não dura nada. Então, a gente vai saber muita coisa com a Margarete, que é uma mulher fantástica. Eu vou chamar, então, agora, vamos ver se ela já entrou, né? Vamos ver se ela já entrou, a Margarete. Margarete já entrou. Estamos aguardando ela entrar. Tomara que dessa vez seja tranquilo. Ah, Margarete já entrou, que maravilha. Oi, Margarete. Oi, Márcia, boa noite, tudo bom? Tudo bom? Estava aqui falando como você é uma pessoa tão especial nesse momento para a gente, que você tem dado tantas conselhos, análise, alertas importantes para as pessoas. E eu tenho aqui visto, desde que eu coloquei que a gente ia fazer essa live, quantas pessoas querendo ouvir você, para você dizer o seu pensamento, a sua análise, o que está acontecendo nesse momento, Margarete. Te agradeço muito por você estar aqui. Hoje não é... Boa noite, Márcia, é um prazer de novo estar com você e com aqueles que estão nos ouvindo. Hoje não é um dia fácil, você sabe disso, né? Nós perdemos um colega, um amigo. Está muito difícil, Márcia, é muito difícil. Eu posso imaginar. E... Mas, enfim, Ricardo, com sua disciplina férrea, certamente ficaria muito contente que eu mantivesse todos os meus compromissos. Então, eu farei por ele. Por ele. Olha, eu Por quero ele. dizer fui cliente do Dr. Ricardo, ele sempre foi uma pessoa maravilhosa e eu considerava ele também um amigo. Então, eu sou Então, como solidária. ele era disciplinadíssimo, né? Assim, rígido nos seus compromissos, e nós sempre nos gostamos muito, nos respeitamos profundamente, nos tornamos amigos muito próximos, e eu acompanhei todo o seu processo de doença. Acho que isso, Ricardo, é um exemplo para chamar a atenção, mais uma vez, Márcia, de tudo que a gente não deveria estar fazendo, a sociedade de modo geral. Nós deveríamos estar respeitando a doença, né? Nós não deveríamos estar confrontando a doença, como nós temos visto as pessoas fazerem. Porque nós que estamos trabalhando, e o Ricardo é um médico, estava trabalhando, né? Operando seus pacientes, né? Um filho ilustre da oncologia, da cirurgia de recuperação, quantos rostos foram recuperados por ele, né? A perda humana e a perda para a medicina brasileira é absolutamente impreensível, né? A verdade é essa. Então É, é um dia muito triste, Márcia. E eu acho que esse alerta nós devemos fazer desta perda, né, um alerta de novo para as pessoas, né? Nós não estamos ainda vivendo uma segunda onda porque nós sequer saímos da primeira onda no Brasil, Márcia, né? saímos, né? Nós não saímos, quer dizer, nós diminuímos um pouco o número de casos, nós tivemos um mês de agosto um pouquinho melhor, o feriado de 7 de setembro trouxe um aumento de casos, era previsível, né? Eu não tenho mérito nenhum no que eu estou dizendo, mas apenas conhecendo o Brasil, conhecendo a nossa demografia, conhecendo a doença, eu alertei, eu disse, a doença vai voltar, a doença vai se rejuvenescer. E eu te digo, Márcia, muito francamente, eu adoraria ter estado errada, mas infelizmente não estava. Nós conhecemos o Brasil, nós conhecemos a nossa população. Então, na verdade, o que nós estamos vivendo hoje? Um recrudescimento de casos muito grande,
uma nova leva de médicos, aqueles que não adoeceram, né, como o Ricardo querido, e que ficaram doentes agora, né, muitos profissionais estão adoecendo, a força de trabalho, inclusive, fica muito atingida com isso, e muitos jovens ficando doentes, né? Então a doença mudou, ela mudou de faixa etária, como era previsível, e ela entrou nas nossas casas. Quer dizer, a doença deixou de ser alguma coisa da rua, lá distante, dos escritórios, das fábricas, daquelas que funcionaram. Não, ela veio para as nossas casas, porque as pessoas foram para a rua e trazem doença para dentro de casa. Então, esse alerta, Márcia, que eu já exaustivamente já fiz, eu gostaria que nesse momento tão difícil as pessoas ouvissem e que, por Claro. favor, entendessem que nós vamos ter o dezembro mais triste da nossa história, muito provavelmente. E que a gente não precisa que ele seja tão dramático. Nós podemos entender que nós teremos outros natais, outras festas de fim de ano, outros momentos de congraçamento, e que não dá para fazer nada, Márcia, não dá. Ou nós vamos trazer para as nossas casas, para os nossos pais, as pessoas mais velhas, doença da rua. Então, essa que é a questão, é isso que está acontecendo. Então, esse é mais um apelo que é baseado na mais absolutamente, digamos assim, demonstrada ciência que eu faço de novo. Né? Então, assim, fazer do álibi de que nós vamos ter vacina, esse confronto que eu chamo irracional, Márcia, isso é completamente equívoco. As vacinas vão chegar. Mas elas não são para agora, Márcia. As notícias, as informações, não tem nenhuma vacina registrada até agora. Então, Pois hoje, todo mundo já está perguntando, já estou vendo aqui, é, né, pessoas perguntando, porque o governador Dória anunciou que vai começar a vacinar em São Paulo em janeiro. A vacina da Sinovac, que é uma boa vacina, porque todas as vacinas que estão em estudo são boas, é, todas elas provavelmente serão aprovadas, mas a vacina da Sinovac ainda não tem registro, Márcia. É pois é isso que preciso. está com você. Tá com você. Vacina, elas só poderão ser aplicadas no cronograma tão bem elaborado pelo grupo que assessora o governador Dória. Hoje não tive nem tempo de conversar com o secretário Jean Gorenstein, de quem eu gosto muito. Nós sempre nos falamos e temos muita consideração um pelo outro, mas eu ainda não tive tempo de ligar para ele. Mas eu vi o cronograma, eu já recebi o cronograma. Então, todo aquele cronograma só será viável, Márcia, se a vacina tiver registro. Porque se ela não tem registro, ela não pode ser aplicada em ninguém. Né? Então, assim, se nós conseguirmos que a visita que a Anvisa faz nesse momento a fábrica da China. A Anvisa está na China visitando a fábrica da Sinovac e a fábrica de insumos da vacina da AstraZeneca. Porque, ao contrário do que muitos pensam, até com preconceito, Márcia, todas as vacinas usam insumos produzidos na China. Por uma razão muito simples: a China é o maior produtor de insumo do mundo. Então, não adianta dizer que não vai tomar vacina chinesa por um preconceito, digamos assim, uma ignorância no sentido de ignorar mesmo, né? Ingênua, porque todas elas têm componente chinês, como a vacina da gripe que nós tomamos todo ano também tem, entendeu? Então, A Pfizer, assim, a Pfizer e a Johnson Johnson também tem componente todas chinês? têm, todas Todas? têm. Todas têm. A China é o maior produtor de insumos, né? Então, assim, as vacinas, Márcia, todas elas serão aprovadas com o passar do tempo. A AstraZeneca teve atraso, né? O nosso cronograma possivelmente terá atraso. Por quê? Porque houve aquela interrupção, depois houve essa correção de rumos com esse grupo que teria tomado meia dose, então o próprio financiador vai refazer parte do estudo, o que está certo, né? É um rigor muito grande exigido. Então, tudo isso, a vacina da AstraZeneca precisará ser registrada no Reino Unido, e ela não foi ainda. Tanto que Pois o Reino Unido comprou a vacina da a Pfizer. Pfizer. E a vacina deles é a da AstraZeneca, porque eles sabem que não pode aplicar se não tiver registro. E a Pfizer precisou ter registro nos Estados Unidos e com a BioNTech na Alemanha para que a Inglaterra pudesse comprar e aplicar. Então é isso, é importante as pessoas saberem isso. Sem registro no órgão regulatório, não pode aplicar. Então, certamente, eu acho
que o cronograma de São Paulo é um cronograma que é viável, é realista, é possível sim que a vacina da Sinovac seja registrada na Anvisa nesse período. É possível, Márcia. Será um esforço enorme, entendeu? Mas é possível. Agora, o Brasil, nós não podemos ficar à mercê, nós somos uma população grande, nós temos muita gente que precisa ser vacinada, né? Esse cronograma não pode ficar à mercê de uma vacina só. O Pois é, Brasil tem que porque se abrir para adquirir outras vacinas. então, a minha pergunta é que eu tenho com os médicos falando o seguinte: as vacinas elas têm um tempo grande para elas serem testadas e aprovadas com segurança, e que essas vacinas foram feitas muito a toque de caixa e que não estão havendo as publicações vamos dizer, em revistas e, enfim, em documentos científicos, e que as vacinas estão sendo só publicadas da imprensa de uma maneira geral e não Mas para. isso não é verdade, Márcia. Pois é, Isso isso não que eu é. Essa é uma informação que não procede. As vacinas não têm nenhum procedimento a toque de caixa, né? Isso é uma coisa ingênua, né? Assim, e claro, as pessoas não são obrigadas a saber. Nós somos e somos obrigados a lhes informar. claro. As vacinas estão sendo conduzidas com absoluto rigor. Os fase 1 e fase 2 de todas elas foram publicadas nas melhores revistas científicas internacionais, com fator de impacto, que é um indicador que nós usamos, os mais altos possíveis. As críticas foram duras também, e como é que eu vou dizer? Rearranjos e consertos de rumo, efeitos adversos eventualmente ocorridos, todos vieram à tona, vieram à luz, nós ficamos sabendo, né? Por isso é que está tendo atraso. Se fosse realmente feito de uma maneira que houvesse atalhos, não há a menor possibilidade de ter atalho. O único atalho que é admissível é uma aprovação em regime emergencial. Esse é possível, mas esse é legal. Legal no sentido da legalidade. Ele é possível, diante de uma situação pandêmica, é Uhum. possível sim se obter um registro emergencial e se aplicar a vacina, desde que os fase 3 tenham sido terminados, o número de voluntários tenha sido completamente incluído e o número de eventos, isto é, o número de doenças por Covid-19 ocorrido tenha sido aquele calculado matematicamente como sendo representativo. Então, E por a, que o e a, AstraZeneca, por exemplo, ainda não teve? Nós precisaríamos ter 180 ou 184 eventos se tivermos ainda cento e poucos. Ainda faltam ocorrer alguns para que a análise de eficácia possa ser feita, comparada com placebo, os dois grupos, entendeu? claro. Quer dizer, essa seria a fase 3. Todas essas que nós estamos nos referindo estão em fase 3. Então, Então, estão AstraZeneca, Sinovac, Pfizer, Janssen. A vacina da Janssen também está em desenvolvimento no Brasil. E a vacina russa também, a Sputnik também está em fase 3 na vacina russa, por alguma razão, no governo russo, mas nós não podemos falar nada dela, Márcia, porque dessa eu ainda nem li, inclusive, porque não saiu publicado da maneira como nós esperamos, as publicações de fase 1 e 2 em boas revistas de maneira explícita para que nós possamos compará-la, entendeu? As outras todas vão passar, da Moderna também, que não foi testada no Brasil, mas todas essas vacinas serão, a meu juízo, todas elas serão reguladas e todas elas serão inscritas, serão aprovadas para uso clínico. Agora, Margarete, elas seriam sempre em 2 doses na aplicação? Todas elas são em 2 doses. Então, a logística disso é uma logística bem complexa. Num país grande, Márcia, você imagina, né? Nós já deveríamos ter estoques guardados de milhões de seringas e agulhas, porque você imagina, você nunca vai alcançar 100% de cobertura de uma vacina, mas digamos que nós conseguíssemos vacinar 150 milhões de brasileiros, né? Nós precisaríamos de 300 milhões de seringas, 300 milhões de agulhas, entendeu? Então, assim, a logística disso teria que estar sendo providenciada de uma maneira, a meu juízo, mais explícita, mais eficiente.
É porque isso aqui leva tempo, né? Porque tem que se produzir essa quantidade. A gente tem que pensar que o mundo inteiro está comprando isso também, né? Márcia, eu vou dar uma conta fácil para todo mundo entender. Não haverá vacina para todo mundo. Não é verdade dizer isso. Por quê? Porque se nós somarmos tudo que está sendo produzido, de todas as vacinas, são 13 vacinas em fase clínica hoje no mundo, todas. Digamos que todas sejam aprovadas e todas sejam fabricadas. Nós teremos, somando tudo, AstraZeneca, Janssen, todas elas, Moderna, Sinovac, 2 bilhões de doses ao longo de 2021. A população do mundo são 7 bilhões e 800 mil pessoas. Então, com isso, eu quero dizer que não haverá vacina para todo mundo. Então, ter o álibi de que vai fazer plano da vida para quando tiver vacina, está errado, Márcia. Nós temos que. O comportamento é outro. O SARS-CoV-2 não é um patógeno que vai desaparecer da nossa vida, ele não vai. Ele vai continuar conosco, ele vai ficar endêmico. E é por isso que tem que ter vacina, porque não tem tratamento para ele, então tem que ter vacina. Né? Mas as vacinas, até cobrir todo mundo, não será em um ano de 2021, vai avançar, entendeu? Então essa clareza eu preciso dizer, porque essa é a verdade, entendeu? Claro. Não, pois é, porque as pessoas ficam assim, não, ano que vem tem vacina, tá tudo resolvido. E não é assim, né, Margarete? Não é Ne- assim. Nem as vacinas darão proteção de 100%, nenhuma delas. E como é que. Nenhuma vacina dá proteção de 100%. Ô, Todas Margarete, elas vão dar essa coisa de que deu 90, deu em grupos pequenos, pois é. estudados, né? Mas na massa, mundo real, Márcia, é outra coisa. Mundo real é uma coisa, pesquisa é outra. É claro que para entrar no mundo real nós precisamos testar em pesquisa com todo o rigor científico, e é isso que está sendo feito, né? Mas o mundo real é outra coisa, as pessoas todas precisam ser observadas, precisam ser acompanhadas, efeitos adversos tardios precisam ser monitorados e tudo assim, entendeu? Pois é, Margarete, as pessoas ficam com essa ilusão que ano que vem está tudo resolvido. E não está, né? Não Não. está. Agora, você falou uma coisa aqui que me deixou mais assim, vamos dizer assim, pensativa. Não existe remédio, mas existe um tratamento, um protocolo que avançou de março para cá e que tem dado mais chance das pessoas que têm problemas mais graves com a Covid-19 sobreviverem? Para as formas de terapia intensiva, sim, não é protocolo, Márcio. Os protocolos que nós estamos usando são os protocolos, são as melhores práticas de terapia intensiva para os pacientes que ficam graves, né? Porque como nós aprendemos muito lidando com a doença nesses 9 meses, nós passamos a entender, em primeiro lugar, nós até já conversamos isso numa vez anterior, que a Covid-19 não é uma pneumonia grave ou diferente, ela é uma doença sistêmica. As pessoas morrem ou complicam dos fenômenos tromboembólicos, das embolias, das tromboses, e não necessariamente da pneumonia, das complicações renais, cardiológicas, nem muitas complicações cardiológicas. Então, hoje, a nossa grande preocupação, quando o paciente sai da terapia intensiva, daqueles que ficam graves, que não são a maioria, né? A maioria são casos leves ou moderados que nós tratamos em casa. Então, agora, como nós estamos com um número enorme de casos, né? Eu estou com mais doentes hoje do que eu tive no primeiro momento, por exemplo. Né? Então, diariamente são 13, 14, 12, é assim. Então, em casa. Então, todos eles são vistos diariamente em consultas, assim como nós estamos fazendo, por vídeo. Eu Ah, preciso ver, todos nós fazemos isso, porque eles não podem vir ao consultório, né? Eles são doentes que contaminam. Então, as pessoas ficam isoladas, ela é uma doença que maltrata, porque ela é longa. Então, os sintomas têm que ser monitorados. Ela é uma doença bifásica. Ela tem uma primeira fase dos primeiros dias, em que, em geral, as pessoas ficam cansadas, com dor no corpo, sintomas de gripe, né? Como se fosse uma gripe forte, né? Eventualmente diarreia, porque é perda do olfato, do paladar. Ela é uma doença muito polimorfa, né? E depois ela se agrava. Quando ela se agrava, né, quando isso pode ocorrer,
ela vai se agravar a partir do 7º, 8º dias de evolução. Então, ela é uma doença longa. Então, por isso é que nós precisamos olhar o paciente diariamente, monitorar com oximetria, se ele está, ensiná-lo a usar um oxímetro, porque todo mundo, muita gente usa tudo errado, Márcia. Aí liga para a gente dizendo, está marcando 60, aí eu brinco até com senso de humor. Se fosse 60, você já estava lá no céu, porque Pois isso não é. existe, entendeu? Tem que saber usar direitinho, botar com a mão plana, deixar durante 1 minuto, o dedo não pode estar frio do ar-condicionado. Então, essa é uma opção de coisinhas que a gente, cada paciente a gente vai ensinando, entendeu? E com isso você monitora e as pessoas têm que ter paciência e resiliência. Né? E ficar isolado 2 semanas é duro, é chato, né? Quem já passou sabe que é duro, dá medo, dá muito medo. A Covid-19 traz angústia, traz medo, por isso que tem que ter sempre um médico, né? Uma pessoa de contato que você possa ver, que você possa compartilhar. Olha, eu estou com medo. Tem pacientes que mandam mensagem meia-noite dizendo: eu estou com medo, posso dormir? E É. a gente, em 2 minutos, você acalma a pessoa e diz, claro que pode dormir, tenha bons sonhos, enfim, uma coisa assim, entendeu? Mas essa segurança, até uma certa carga afetiva, entendendo o outro, Mas né? é um Isso momento. faz parte, É. isso é um tratamento, faz parte do tratamento, entendeu, Márcia? Então, os protocolos para pacientes graves são os protocolos de terapia intensiva, isto é, nós hoje entubamos muito menos gente, Pois entendeu, é. Márcia? Nós usamos ventilação não invasiva, nós usamos oxigênio de alto fluxo, nós mantemos o paciente na posição pronada, que é aquela posição de barriga para baixo. Até em paciente em casa a gente manda ficar algumas horas por dia de barriga para baixo, porque E, melhora a ventilação, porque Margarida, melhora a ventilação do pulmão, melhora muito de a barriga para baixo. ventilação. De bruços, né? De bruços. Bruce, E aí fica de bruços. A gente faz. Eu sei, eu fiquei doente, Márcio. Eu ficava muitas horas de bruços. eu também Assim, no início, mas o meu foi brando, graças a Deus. Mas então, enfim, são essas medidas em que algumas nós resgatamos do que nós já sabíamos, né, e passamos a usá-las com muito mais segurança, né? Então, a ventilação não invasiva, a posição pronada, o uso de anticoagulação. Então, nós hoje mantemos os pacientes, muitos deles, né, que tenham qualquer risco, mesmo quando eles não estão hospitalizados, anticoagulados, para prevenir os fenômenos tromboembólicos. Então, são esses. Agora, isso é o que a gente chama de boas práticas, né? Não é um protocolo. Os tratamentos são customizados. Cada pessoa é tratada de um jeito. Se ele é jovem, não tem nada. Se é uma jovem moça, por exemplo, que varia muito essa coisa de jovem, né? Se é uma jovem moça que toma pílula anticoncepcional, por exemplo, que nós sabemos que é um fator de trombose enorme, né? Cheio de gente moça, jovem, às vezes ela tem já uma certa predisposição genética que a gente chama de trombofilia ou algo semelhante, e aí a gente suspende a pílula durante aqueles dias, mantém com anticoagulante, enfim. São exemplos que eu estou dando de condutas que são individuais, entendeu? Antes que eu comece as pessoas enlouquecidas perguntarem, ai, mas então eu vou ter trombo, não sei o quê. Então, assim, as condutas são individuais. Cada paciente a gente avalia prós e contras e aí determina o que ele vai usar, e a maioria usa nada, né? Usa nada. usa antitérmico se tiver febre, usa um remédio, enfim, se tiver diarreia, se tiver alguma suspeita de que tenha a presença de pneumonia e essa possa ter eventualmente um componente bacteriano associado, a gente usa antibiótico, mas é muito eventual, não é em todos os casos. Então é isso, é assim que a gente trata. Agora, Margarete, quando é que a pessoa sabe que ela piorou? É a falta de ar, é isso? Ela sabe, ela em geral se sente, quando a febre às vezes aumenta muito, ou desconforto respiratório, ou uma tosse realmente difícil de controlar, né? Aquela tosse seca, intolerável da pneumonia viral. Isso alerta a gente de que piorou alguma coisa. Isso, em geral, se acompanha com uma queda da oxigenação medida na oximetria digital. Então, a gente, nesse momento, é o momento do paciente ir para o hospital. Entendi. Agora, essa questão toda da reinfecção, você está vendo, percebendo isso também, Margarete?
Olha, Márcia, é uma doença viral, né? Ela não assegura imunidade, como é que eu vou dizer? Imunidade definitiva, né? O fato de ter tido não te imuniza, Pois é. por isso é que tem que ter vacina, né? Nós que tivemos Covid também vamos ser vacinados, né? Todos nós, porque nós não sabemos quanto tempo dura a imunidade. Ou se a vacina vai conferir uma imunidade maior do que aquela que nós ganhamos pelo fato de ter tido. Essas perguntas não estão respondidas até o momento. Elas serão respondidas com o tempo. Daqui a um ano, se nós tivermos uma nova live, talvez eu já tenha resposta para elas, mas agora a gente não tem. Então, assim, a reinfecção, ela parece ser um fato real. Márcia, ela deve existir. Ela será muito pouco frequente, eu diria mesmo rara, mas nós estamos começando a ver alguns casos. O que é reinfecção? Reinfecção pela Covid-19 é quando você prova que são dois genes diferentes, são dois Hum, vírus diferentes. Ou seja, o primeiro caso publicado foi o caso de Hong Kong. Então, é. um chinês de Hong Kong teve um vírus em abril e ficou doente, etc. Ficou bom. Viajou em agosto, não, julho, e foi à Europa a trabalho, voltou. Em Hong Kong, todo mundo é testado, como na China. Quando chega no aeroporto, desembarca, faz um PCR. É obrigado a ficar 7 dias num hotel sem ir para casa. É obrigado. A quarentena é mandatória. Não é exatamente muito democrático, né? Mas é assim, né? Lá é assim. É assim. Então, e é assim que eles estão conseguindo controlar, Márcia. A verdade é essa. Esta anarquia que está acontecendo aqui, o Terrível. resultado é uma catástrofe. É isso. Nós estamos adoecendo os profissionais que estão trabalhando, e estamos adoecendo as famílias que estão em casa esses meses todos, que conformam esse grupo que eu chamo dos suscetíveis, que são as pessoas que ficaram protegidas e que agora estão se expondo, ou porque estão indo para a rua sem erradamente, ou porque estão sendo contaminadas por gente entrando em casa, em geral até as pessoas mais jovens, né? Pois é. Então, a reinfecção, o caso de Hong Kong, né, ele se contaminou e a China tinha o genoma original. Então, eram dois genomas diferentes, provando claramente que houve uma reinfecção, né? Aqui a gente tem alguns casos já, né, casos documentados que estão em estudo, que provavelmente serão reinfecção. Então, a reinfecção não deve ser uma preocupação para nos tirar do sério, entendeu, Márcia? Digamos assim. Ela pode existir, provavelmente haverá sim, mas ela será muito pouco frequente. Ela não será muito frequente, né? Então, nós temos que ter cuidado para não ter nem a primeira, né? Quanto mais uma reinfecção. Esse Genoma, porque ele teve genomas diferentes do vírus. Aqui no Brasil, a gente tem essa análise do genoma do vírus? tem sim. Se tiver documentação do primeiro episódio, você tem como ter, mas precisa ter. Entendeu? Você precisa ter certeza de que você teve o caso, você teve um PCR positivo, feito num laboratório confiável, depois você teve um PCR negativo, porque tem como é que eu vou chamar? Os oh meu Deus, os mantenedores longos de infecção, entendeu, Márcia? Tem pessoas que permanecem positivas por muito tempo e não necessariamente infectantes. Então, eu Ah, tenho paciente, por exemplo, que está há 12 semanas e não negativa. Aí a gente agora chegou à conclusão de que não vai fazer mais exame. Esquece do assunto. Porque a gente sabe que essa essa permanência não é por vírus completo, inteiro, contaminante ou replicante. São frações de RNA viral que não são replicantes, que não contaminam. Então, a gente também. Então, isso não é reinfecção. Existe um período assumido, mais ou menos, de maneira universal, de que para configurar uma reinfecção precisaria haver um intervalo de no mínimo 2 meses entre o primeiro episódio e o segundo episódio, entendeu? Então tem essa temporalidade. quer dizer, e essa pessoa não infecta os outros. Infecta? Claro que infecta. Ele não tá- Infecta quando? Em que momento você está perguntando? não, essa que está Ela infectou na primeira e se ela tiver outra, ela vai infectar na segunda. pessoa que você contou
que ficou, tá há 12 meses, Não, 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 12 semanas. 12 12 semanas dando. semanas, 3 meses, né? É uma pessoa que, inclusive, faz quimioterapia, que tem câncer, então nós não sabemos se isso muda alguma coisa, entendeu? Mas ela Mas não é replicante. São ela, frações de. É, a gente já desistiu, não vai fazer mais exame. pois é, mas Esquece. ela transmite o vírus ou não? Não, não, não é replicante, é isso que eu estou dizendo. Forma não replicante. Ah, essa era a minha pergunta. Agora, Margarete, se você está vendo também a faixa etária das pessoas que estão ficando doentes, é outra faixa etária. São pessoas mais. Márcia, eu posso dar uma estatística. Muitos colegas poderiam dar as estatísticas deles. Hoje eu tenho 12 pacientes, por exemplo, né? Dos 12 pacientes, eu tenho 4 que são acima de 50 anos. O resto é tudo abaixo de 50. Tenho de 19 anos, tenho de 24 anos, gente Alô? Margarete, que tocou, mas eu já desliguei. conta essas coisas. O Margarete, quer dizer, a faixa etária desceu porque justamente é essa faixa que está saindo muito, né? A gente vê nas praias, Essa faixa tá, tá tocando, para a não tô rua. vendo. É, não, meu telefone é um inferno, Márcia. É um inferno. Então, assim, desculpa, mas fica entrando ligação. E Mas essa hora entra mesmo, né? Então, assim, não tem jeito. tem que Margarete, não. não entender. Quer dizer, a faixa etária desceu, né? E com relação A às faixa crianças, etária ficou de gente mais jovem, não há dúvida, Márcia. Então, só você pegar as estatísticas oficiais, a gente está vendo que tem gente muito mais nova ficando doente, entendeu? com relação às crianças, porque tem esse debate, volta às aulas, não volta às aulas, tem pais desesperados querendo que os filhos voltem para as aulas, os professores ficam receosos. E a questão das crianças? Você tem visto também muita criança com Covid? Menos, mas assim, tem criança assim, o fato, e tem criança, um número pequeno, os hospitais pediátricos estão relatando que estão internando mais criança e criança com formas mais sérias que precisam de internação, Márcia. Mas, em geral, as crianças evoluem muito bem. Nesse momento, por exemplo, eu tenho um casal jovem, com 3 filhos, de 6, de 4 e de 1 ano e 9 meses, as 3 crianças estão positivas. A Ah, babá, a babá contaminou. Então, estão tratando da babá e das 3 crianças, e aí o pai agora positivou, e antes de ontem a mãe positivou, porque ficaram nossa, todos cuidando. Não tem como é que você vai fazer com as crianças não, tão não dá. pequenas, né? Então, assim, tem que cuidar, e é isso. Mas as crianças estão ótimas, estão serelepes. Então, em geral, as crianças evoluem bem. Os pais, felizmente, também estão com uma forma razoavelmente leve, não estão necessitando de nada, nem de hospital, nem de remédio algum. Toma um Tilenol aqui, outro ali, e o resto é paciência, entendeu? É, pois é, porque logo no início ficou aquela coisa, né, Margarete? Não, criança não pega, lembra? Pega, não só as crianças pegam, como elas são muito transmissoras, entendeu, Márcia? Elas são transmissoras. As crianças, por isso é que a gente disse muitas vezes, criança não pode abraçar vovó, vovô, né? Quantos avós ficaram tristes sem abraçar os seus netinhos, né? E ainda esse ano vai ser a mesma coisa no Natal, né? Então, assim, a gente diz, olha, pode reunir um grupo pequeno de 6, 8 pessoas no máximo, de preferência alguém com a maioria, né, se já pudesse escolher que metade pelo menos tivesse tido doença e tivesse imunizado, seria muito bom, entendeu, Você acha Márcia? que tiveram doença, essas podem se encontrar? Podem, claro, podem, não há dúvida, né? Então, nós somos os bons convidados, né? Porque, assim, já teve doença, já fez exame, já desenvolveu algum grau de anticorpo, então, assim, mas isso não nos permite, entendeu, Márcia, não pensar com os mesmos cuidados, é isso que eu quero Ah, alertar, né? Então, assim, a bravata, né? Eu já tive doença, então eu posso fazer tudo. Olha, a reinfecção não é um fenômeno comum, mas ela pode ocorrer, né? Então, assim, não é um comportamento prudente ficar se aventurando, digamos, entendeu? eu acho, sabe, Margarete, que a gente ainda vai usar essa máscara durante muito tempo, né?
Eu acho que essa questão da máscara, de lavar as mãos, vai ser vai entrar em usos e costumes que a gente vai ter que entender isso. Então, quanto mais fechado o ambiente, por isso é que eu fui contra, disse várias vezes, fiz live com o pessoal do cinema, fiz live com o pessoal do teatro, com o Eduardo Barata, por exemplo, ele me pediu, e eu fiz. Eu disse, vocês não têm condições de financiar a testagem semanal de todo mundo que vai frequentar o teatro, ou seja, funcionários, atores, baleiros, todo mundo. Então, não pode ter cantina, não pode ninguém tirar máscara para comer. Essa coisa de que pode ir ao cinema, aí compra aquele sacão de pipoca, Márcia, eu fico até constrangida com isso. E aí pode tirar máscara para comer pipoca. Eu queria perguntar a quem deu essa instrução, o que que acontece quando alguém se engasga com a pipoca e começa a tossir? O que que acontece com quem está em volta, se a pessoa estiver doente e nem souber? Porque é uma doença que transmite sem você saber que está doente. Então, você E não a tem culpa. Margarete, ela transmite o tempo todo que a pessoa está positivada, né? Não tem, ela até Transmite. transmite o tempo todo, né? E quer dizer, então Por esse isso é tempo, que o isolamento tem que ser longo, entendeu, Márcia? O isolamento não pode ser isolamento só dos primeiros dias e depois relaxa, né? Então, assim, os estudos estão mostrando que a partir do 11º dia, provavelmente você já não tem mais vírus circulando, você só tem a inflamação decorrente, né, aquela liberação enorme de citocinas, né, que vocês nos ouviram falar tantas vezes, aquelas tempestades de citocinas, né, que é você brigando com você mesmo, né, com a sua reação inflamatória severa. Então, nesse momento, você transmitiria menos. Agora, na prática, Márcia, não é uma coisa prudente você ficar desafiando. Então, como claro. tem muita coisa que nós ainda não sabemos, nós recomendamos que as pessoas fiquem isoladas durante 14 dias, 15, e aí testem de novo, ou se for uma forma muito leve, nas quais muito provavelmente a carga viral é menor também, então, a pessoa pode, não sei como é que tira a ligação, a pessoa pode, ela poderia, então, sair do isolamento, entendeu? Agora, assim, para ter como é que eu vou dizer, uma recomendação igual para todo mundo e prudente, a gente às vezes peca até um pouquinho por excesso, mas é mais seguro para a família, entendeu, Claro. Márcia? Então, entre ficar 11 dias e apostar que você já não tem vírus, vamos seguir os protocolos como o mundo inteiro está seguindo quando se faz um diagnóstico de Covid-19 comprovadamente positivo, entendeu? É isso. Margarete, a gente tem certa dúvida, é o seguinte, quando é que comecei a estar positiva? As pessoas não sabem, muitas vezes, quando é que elas começaram. Então, O que conta para nós não é o dia que fez o teste, entendeu, Márcia? É o dia do primeiro sintoma. Então, por exemplo, hoje é segunda-feira, você encontra com alguém. Este alguém te liga daí a 3 dias e diz: Olha, eu estou positiva para a Covid-19. Então, você vai ficar alerta. Essa pessoa vai se tratar, alguém vai dizer: Bom, ele começou a ter sintomas, ele pegou de alguém e passou para você. Você vai apresentar sintomas, em média, isso varia um pouquinho, mas na média, 5 dias depois. Então, por exemplo, você se contaminou numa segunda, na sexta-feira você começa a ter alguma coisa. Ou sintomas de gripe, ou uma diarreia, uma febrinha, um mal-estar, uma dor no corpo, uma mialgia tremenda. Então, assim, é isso, né? E aí você vai ser testada quando? Você vai ser testada, você não vai dar bola, se isso vai ser uma sexta-feira, você pode testar a partir do dia seguinte, no próprio sábado, porque você já está com sintoma, tem vírus ali, né? Ou daí em diante. E aí vai dar positivo. Então, o tempo de transmissão entre você se contaminar com alguém e a média de tempo para você começar a ter sintoma é de 5, 6 dias. e a É partir isso? você conta da segunda-feira, os 15 dias, ou só Não, depois de ter não. mais sintomas?
você conta da segunda, não. Se você começou a ter sintoma na sexta, é a sexta que é o D1 para nós, entendeu? Sexta que É o D1, é o dia 1, é o primeiro dia. Aí você vai fazer o seu diagnóstico na outra segunda, que você vai colher seu PCR. Mas para nós não conta o dia do resultado do PCR, conta o dia do seu primeiro sintoma. e E a aí a partir gente, tem que entender que são 14 dias em casa. no No, mínimo, Márcia, no mínimo. Tem gente que não negativa com 14 dias. E quando não negativa com 14 dias, a gente ainda mantém alguns dias de segurança. Aí, a partir de 3 semanas, né, 20 dias, aí a gente sabe que é fração mesmo, que pode liberar e que não precisa mais manter confinado, entendeu? Isolado, né? eu acho muito importante a gente delimitar esse período, porque tem muita gente que fica achando, não, uma semana eu já estou bom. Mas não é assim, né, Margarete? É Não, bom, bem não, claro. Tem que não. fazer essa segurança de 14 dias, É pelo porque menos. você vai contaminar alguém sem saber, né? Com a ilusão de que eu já estou bem, eu estou me sentindo bem. A maioria das pessoas não fica com nada grave, né, Márcia? Então é isso. Agora, muitas pessoas ficaram com sequela, aqueles que tiveram problemas mais graves, né? Alguns adquiriram algumas sequelas, né, Margarete? A Covid-19 deixa muitas sequelas, Márcia, graves e não graves, né? Então, existem sequelas do tipo respiratórias, né? Então, as pessoas que ficaram muito tempo, por exemplo, em ventilação mecânica, que tiveram inflamação importante no pulmão, né? Mesmo sem ter tido embolia, trombose, nada disso, elas podem ficar com sequelas do tipo fibrose pulmonar. Se essa fibrose pulmonar será definitiva ou não, antes que alguém pergunte, nós não sabemos, Márcia. Pode ser definitiva e pode ser passageira, levando algum tempo. Há estudos feitos com as pessoas que tiveram o coronavírus anterior, na SARS, de 17 anos atrás, e foi um grupo de pessoas estudadas e acompanhados durante 15 anos. Ao final Hum. de 15 anos, uma minoria delas ainda tinha fibrose no pulmão. A fibrose desapareceu com o passar do tempo. Então, nós não sabemos se neste novo coronavírus a fibrose será definitiva ou passageira. É isso, entendeu? E, bom, outras sequelas que ocorrem muito, Márcia, são sequelas de natureza cardiovascular. Então, é muito frequente que as pessoas tenham alta, até paciente jovem. Já tive paciente jovem, 37 anos, que não tinha nada, teve uma forma grave, entubada, etc., e que ficou com uma grave miocardiopatia, que é uma doença do coração. Né? Você falou outro dia com o Cláudio, ele deve ter citado isso, ele deve estar vendo pacientes que ficam com sequelas cardiológicas, né? Mas elas E podem, como? essas sequelas podem também regredir, essas Olha, cardiológicas? Márcia, são difíceis de regredir. Os pacientes têm que ficar em reabilitação. Então, a Covid-19 vai gerar quase que uma nova, eu não diria uma especialidade, porque eu estaria sendo inadequada, mas assim, uma exigência de serviços hospitalares e ambulatoriais de reabilitação. Aqui no Rio já tem um, no Hospital Pedro Ernesto, na UERJ, já foi criado um serviço de reabilitação da Covid-19. Em São Paulo também já tem serviço de reabilitação, para que o paciente que fique com sequela possa se reabilitar mesmo, do ponto de vista cardíaco, vascular, pulmonar, onde ele vai fazer exercícios de reabilitação. Outras sequelas muito frequentes são as neurológicas, então, neuropatias, né? Eu tive Covid-19 há 5 meses atrás, Márcia. Até hoje eu tenho neuropatia periférica. Ficou. Eu não tenho nada, não tenho doença nenhuma, não sou diabética, entendeu? Eu tenho dormência nas mãos até hoje. Então, assim, isso é da doença, isso é viral. Quanto tempo vai levar para passar? Não sei responder, né? Não sei. Que coisa, né? Não, É. eu pessoas que ficaram com problemas, com sequelas também motoras, né? E sequelas também de comportamento, Márcia. Tem muita gente, nós temos visto algumas pessoas que ficam com depressão. Talvez até já existisse uma certa predisposição, mas eu tenho visto pessoas que ficaram muito abaladas, uma mudança de comportamento, né? Algumas pessoas ficam um pouco mais, como é que eu vou dizer, sem ser
um pouco mais neurotizadas, inclusive. Há uma mudança de comportamento que a família percebe, que quem está muito próximo percebe, e se o médico já conhece a pessoa, a gente também percebe. Então, isso está registrado. Eu não estou dizendo nada do que não tenha registro científico. Isso as revistas estão começando agora a publicar os primeiros trabalhos em relação às sequelas de natureza emocional. As sequelas de natureza emocional, eu acho que até a própria pandemia em si, mesmo quem não ficou doente, mas que está recluso, né, que está em isolamento social, eu acho que isso vai ser a gente vai ver isso mais lá na frente, as consequências de tudo isso, né, Margarete? Por isso que eu escrevi sobre isso, né, Márcia? Que a Covid-19 é um fenômeno modificador das nossas vidas. E é assim que eu vejo. É mesmo, porque a ciência está desafiada, né? Enfim, nunca se produziu tanto em tão pouco tempo, né, Márcia? Imagina fazer vacina. A vacina Nossa, mais rápida que nós conhecemos levou 4 anos, Márcia. Vacinas levam décadas para serem feitas. Então, assim, você imagina, tem pesquisadores e indústria, as pessoas estão trabalhando dia e noite, né? Nós estamos trabalhando na Fiocruz dia e noite, né? E no mundo todo tem gente fazendo isso, né? Eu tenho certeza que os pesquisadores da Pfizer, da AstraZeneca, da Moderna estão, enfim, buscando uma solução, só que não pode aprovar nada, como eu lhes disse, antes de passar, não pode ter atalho, entendeu? É como remédio, Márcia. Como remédio. Remédios também, em algum momento, foram aprovados nesse fast track, como nós chamamos, né? Em situações emergenciais, como foi o AZT na AIDS, por exemplo. O AZT é o exemplo clássico de uma aprovação emergencial, porque a epidemia da AIDS era devastadora, todo mundo morrendo, foi o tá. primeiro antiviral, e o FDA aprovou sem ter os estudos todos terminados. E foi um espetáculo, porque salvou muita gente. Mas, Entendeu? Então, assim, às vezes a ciência ela é levada a esse tipo quando a pressão epidêmica é muito grande, entendeu, Márcia? E aí também eu vou fazer uma pergunta a você como pesquisadora e cientista, né? Hoje em dia, acho que, vamos dizer, as ferramentas para que você possa produzir uma vacina com mais rapidez deve ser diferente do que há 20, 30 anos atrás, né, Margarete? Na verdade, Márcia, algumas dessas vacinas que estão sendo produzidas, né, são vacinas que a gente chama recuperadas, né? Elas foram originalmente testadas para algumas viroses outras, né? Algumas foram testadas para chikungunya, não deu certo. Várias delas, inclusive a da AstraZeneca, né, foi testada para o Ebola, não deu certo, não resolveu. Então, assim, e elas ficam ali, né? Qualquer descoberta boa, ela pode ser resgatada num determinado momento. Então, assim, várias delas têm esse. E isso é muito bonito da ciência, né? Você tem o modelo e depois você vê, bom, vamos botar um outro tipo de vetor, né? Já estou falando porque as vacinas têm de diversas formas, né? Tem de vírus vivo de vírus inativado, como é a da Sinovac, tem de um vetor viral de chimpanzé, como é a vacina é um outro adenovírus, é um outro vírus que é o carreador vetor. Tem vacinas de RNA mensageiro, então tem vacinas que são modelos vacinais diferentes, né? Nada disso confere a elas ser melhor ou pior. Elas precisam ser eficazes, ou seja, elas precisam dar proteção de pelo menos 50%, 60%, que é a média do que todas elas vão dar. Nenhuma delas vai dar 90%, Não. nenhuma, não. E elas precisam não dar efeito colateral, elas precisam não causar dano à pessoa. Isso é que faz uma vacina ser boa, entendeu, Márcia? É Pois é. isso. Essa questão dos efeitos colaterais é que eu tenho visto algumas pessoas comentarem Tem que barbaridades sendo ditas, Márcia. Olha, eu recebo coisas que as pessoas ficam constrangidas de me mandar, mas mandam. mas, Eu estou horrorizada com o que eu tenho ouvido. Assim, gente, até médicos, é uma coisa horrorosa, gente dizendo bobagens do tipo que as vacinas vão mudar o nosso código genético, entendeu? Tem tolices sendo ditas impunemente. Mas o mundo, a democracia tem esse preço, né, Márcia? Todo mundo é livre, não tem censura, você diz o que você quiser impunemente. Enfim,
Então não há uma responsabilização por esse monte de tolices que nós temos ouvido, entendeu? Infelizmente, entendeu? Pessoas como você que a gente pode ouvir que falam as coisas É. sérias e procedentes, E quando Margarete. a gente, e quando Eu, a gente não sabe, a gente diz, olha, isso a gente não pode responder porque nós não sabemos. Entendeu, Márcia? E por isso que eu estou dizendo, daqui a um ano, quando a gente for eventualmente conversar de novo, a gente diz, Márcia, lembra que há um ano atrás, olha, agora já saiu resultados ótimos. Isso funcionou, isso não funcionou, entendeu? E há avenidas abertas, entendeu, Márcia? Por exemplo, essa questão do soro de convalescentes, né? Essa coisa tão bonita do estudo com soros aqui, que foi feito aqui com o Instituto Vital Brasil, que é um estudo genuinamente brasileiro, né? Terapêutico, para tratar pessoas com soro de cavalos, né? Isso é uma coisa espetacular, né? Mas precisa ser testado em gente. Foi testado no modelo equino. Agora, a Anvisa e a CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa Médica Brasileira, que é um órgão extremamente rígido e correto, ela vai aprovar para ser testada em pessoas. Então, quem sabe, é o que eu estou chamando de avenidas, né? Que estão abertas e que a gente precisa demonstrar. Mas não dá para eu dizer, eu posso usar? Não, eu não posso usar em ninguém. Eticamente, não posso usar. Eu tenho que primeiro demonstrar que funciona, e entendeu? como é que escolhe esses voluntários para testar uma vacina como essa, hein, Margarete? Não, a testagem de voluntários para vacina não foi difícil, não. Não, Voluntário, mas todo mundo. Eu tenho filas de amigos que querem ser voluntários e já não conseguem mais, Márcia. De mas eu digo amigos, de mais, clientes. da equina, Não, não, não. Essa não é vacina. Isso é ah, soro de convalescente, é soro. Não, isso é tratamento. Isso é para caso muito grave. É caso grave de paciente que está em CTI. Isso é outra coisa. Isso não aí serve a para nada. pessoa vai para o risco, né? Porque já está muito grave, se der certo, foi ótimo. É isso. Isso, exatamente. Exatamente, são as pessoas assim. E para isso tem que ter consentimento, entendeu, Márcia? Se a pessoa está impossibilitada de consentir, alguém tem que Tá? consentir por ela. Então, assim, o Brasil tem muitas coisas, digamos, iníquas, eu diria, Márcia, mas tem uma coisa aqui que funciona muito bem, que é o sistema regulatório e o sistema de ética em pesquisa em seres humanos. O sistema CONEP é um sistema que funciona. Quer dizer, para você desenvolver, eu estou desenvolvendo a vacina BCG para a Covid-19, por exemplo. Sou eu a coordenadora no Brasil. A gente está vacinando profissionais de saúde. Então, a vacina BCG é uma vacina conhecida, mas nós não estamos usando a cepa brasileira, eu estou usando uma cepa dinamarquesa, que é a mesma usada na Inglaterra, na Holanda, na Austrália e na Espanha. E o Brasil é o quinto país. Então, para isso, nós passamos por todo o processo de regulatório junto, até para eu poder importar a vacina. Senão a vacina não entra no Brasil, Claro. entendeu? Então, assim, isso no Brasil funciona de maneira bastante, digamos, satisfatória. Então, a gente pode ter essa tranquilidade. Por isso é que eu estou dizendo, a vacina, o governador Dória será ótimo, entendeu, Márcia, se ela conseguir o registro, mas ela ainda não tem registro. Então, todo mundo achar que vai fretar um avião e vai para São Paulo ser vacinado, a semana que vem não vai, nem no dia 25 de janeiro, porque para isso precisa ter registro na Anvisa. Caso contrário, ele não pode aplicar em ninguém a vacina, entendeu? Margarete, eu quero te agradecer. Você é sempre maravilhosa. Olha, você me dá uma tranquilidade. Imagino que está todo mundo vendo você, já fica com outra maneira de encarar tudo isso, porque você passa para a gente uma seriedade, uma forma Imagina. objetiva de falar. E eu Hoje sei, não estou num dia inspirado, hoje estou num dia muito duro, Márcia, muito eu duro. sei, Perder um eu, amigo assim, como eu perdi hoje, eu e imagina a família, tem filhos, né, adolescentes. Enfim, é uma perda irreparável, assim, realmente é um buraco na alma, eu diria, muito eu, francamente falando, entendeu? Então, como eu tenho muito respeito pelos meus compromissos e sei que ele não me perdoaria se eu faltasse a um compromisso, é em homenagem a ele que eu estou aqui. essa live foi em homenagem ao Dr. Ricardo Cruz, Do coração. né? Foi do seu coração e foi no meu coração também. E eu tenho certeza que todo mundo que nos assistiu aqui te agradece muito, Margarete, porque você é uma profissional maravilhosa, um ser humano incrível. A gente Imagina, ter você estar aqui hoje com tanto carinho, tanta te determinação, amo.
paciência e tanto É, conhecimento para nos dar. Muito obrigada, Margarete. nada, imagina. Daqui a pouco a gente, com novas informações, a gente passa de novo, tá bom? Muito obrigada, Márcia. Obrigada a todos que nos ouviram. Boa noite. Boa noite, Margarete. Muito obrigada. Tchau. Margarete, sempre maravilhosa, espetacular. Eu tenho certeza que vocês aproveitaram muito do conhecimento dela, dessa pessoa fantástica, desse ser humano incrível. Bem, agradeço a vocês e desejo uma boa noite para todos que nos assistiram também. Até lá, até a próxima, quarta-feira. Dr. Paulo Rodrigues. Vamos falar sobre sexualidade durante esse período da pandemia.